Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Shalom Adonai para todos. Manhã de paz, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã a qual aprove o Senhor nos conceder mais um dia para glorificarmos e exaltar o teu santo nome, dizer que Jesus é bom, o diabo é que não presta, amém? Amados e queridos irmãos, alguns perguntam e falam, por causa do caos da humanidade, por causa das coisas ruins que acontecem, alguns até dizem assim, Deus existe? A Bíblia vai dizer lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se manifesta sobre os homens por causa da sua imoralidade, por causa da sua iniquidade, né? Por isso vem a ira de Deus sobre a humanidade. Deus, ele em todo tempo, ele quer ter contato com o homem. Deus em todo tempo, ele quer que um homem se volte para ele e o adore. E o que Deus não suporta é tamanha ingratidão do homem. E assim sendo, ele muitas das vezes permite que algumas coisas aconteçam para que o homem possa se voltar para ele, buscar a face dele. Mas nós vemos que muitas das vezes não é assim que acontece. Apesar do caos, apesar da dificuldade, apesar da luta, a humanidade não se volta para Deus. A humanidade continua fazendo aquilo que aborrece aos olhos do Senhor, aquilo que não agrada ao Senhor. Nós vemos pessoas que têm autoridade para poder construir leis sobre o homem, para governar, para liderar. E a Bíblia diz, ai daqueles que fazem leis que ofendem a Deus, né? Nós vemos que vivemos um tempo que hoje você praticamente não pode fazer nada. Tudo que você pensa em fazer hoje, se você não tomar cuidado, a lei ela pode te condenar. E acaba sendo assim uma opressão. Nós vivemos num país que diz que o país ele tem a liberdade de expressão. Mas será que tem liberdade de expressão mesmo? Será que a pessoa ela tem a liberdade de se expressar verdadeiramente como ela pensa? Ou ela é manipulada por uma lei, por algo maior do que ela? E assim nós vemos que o homem ele não se preocupa em se voltar para Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, achegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Isaías 55, versículo 6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Meus amados e queridos irmãos, perdão, nós vemos, irmãos, que Deus vai mandar Jeremias profetizar para o povo de Israel. E vai dizer para o rei que era necessário que ele fosse cativo, era necessário que o povo fosse, porque é lá no cativeiro que Deus iria dar o livramento. Mas a Bíblia vai dizer que eles fogem para o Egito, tenta fugir daquilo que Deus tinha um propósito para dar o livramento e escape. O que nós aprendemos é que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Na visão daquele povo, era ruim servir ou ir em cativeiro dos babilônios. Mas aconteceu, eles foram cativos. Porque era o propósito de Deus dar o livramento no cativeiro. Então, meus amados e queridos irmãos, você que está passando por aqui ouvindo, né, esse vídeo, vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, Deus existe. E a Bíblia diz que ele não dá a sua glória para outro.
Todo louvor, toda adoração tem que ser voltada para ele. Jesus ele vai dizer para aquela mulher samaritana que chegaria o dia que os verdadeiros adoradores viriam e adorariam o Pai em espírito e em verdade. Esse dia, né, essa hora, creio que já chegou. Que os verdadeiros filhos de Deus hão de se manifestar e adorá-lo em espírito e em verdade. Aqueles que realmente querem obedecer. Irmãos, interessante que quando lá em Romanos capítulo 1, verso 18, vai dizer que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Interessante que quando acontece algo, um caos, uma catástrofe, né, tudo que possa dar a entender para aqueles que acham que Deus não existe por causa daquele mal, analisa que muitas das vezes, por causa da desobediência daqueles que não querem obedecer a palavra, até quem obedece acaba sofrendo. Até quem obedece a Deus acaba passando juntamente com aqueles desobedientes o processo. Você analisa, vou dar um exemplo, né? Na Covid, quantas pessoas que serviam ao Senhor também veio a falecer. Deus permitiu que viesse uma peste, viesse um vírus, e a humanidade foi afetada. O planeta Terra foi afetado por esse vírus. Mas mesmo assim, a humanidade não se voltou para Deus. Alguns diziam, Deus tem que curar porque não vai nos hospitais, porque não faz. Irmãos, como eu falei, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a vontade de Deus é que prevalece sobre a nossa vida. E nós vemos que muitas pessoas que eram obedientes ao Senhor passaram também por esse processo. Às vezes não foram acometidos pelo vírus, mas perdeu um ente querido para o vírus, pelo vírus. Deus permitiu que alguém da sua família viesse a falecer. E assim o luto bateu, a tristeza bateu, mas o Espírito Santo confortou, o Espírito Santo consolou, e esta pessoa vai vencendo, continua vencendo. Então, a Bíblia vai dizer, lá em Malaquias, que, e outra vez, verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse outra vez que verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, pode nos remeter também para o ladrão na cruz. Quando Cristo estava sendo crucificado, havia ali 2 homens pecadores, e que um era mau, o outro também era mau, mas deixou-se aquebrantar-se diante de Jesus e disse para o Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele reconheceu a autoridade de Jesus, ainda que de algum modo estava em igualdade de penalidade, porque eles estavam ali para morrer. Jesus disse para ele, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus poderia salvar o outro também, conforme nós sabemos, Deus quer salvar toda a humanidade. Mas nem todos creem para a salvação.
nem todos querem a salvação. É mais fácil dizer que Deus não existe do que reconhecer Ele como Salvador da sua vida, porque aquele que quer vir após mim, disse-lhe Jesus, nega a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Que Deus continue falando ao teu coração, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Meditemos nesta palavra. A ira de Deus se manifesta sobre aqueles que são desobedientes sobre a terra. Deus é amor? Sim, mas também é fogo consumidor. Que Deus vos abençoe.